Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de metrologia. Hoje a gente vai entrar no item 8.7. A gente vai ver um problema, né? A aplicação de um problema resolvido em relação à teoria que a gente viu anteriormente, né? Na videoaula anterior, a gente vem falando aí sobre o resultado de medição em relação à correção e à incerteza de sistemas de medição que tem mais de um módulo, né? Então, a gente vai ver aqui a aplicação disso aí, né? A utilização de modelos matemáticos para poder chegar na incerteza, na correção e na incerteza relativa aí do sistema de medição, certo? Então, vamos ao problema aí. Caso é importante que você tenha assistido as videoaulas anteriores para poder compreender o que a gente está falando aqui e o que a gente vai tratar nesse problema aqui, certo? Vou fechar aqui meu vídeo. Então, ó, o problema que a gente tem é o seguinte: a indicação do voltímetro abaixo. Então, temos um voltímetro, que é um sistema de medição, um instrumento, né? É de 2,5 volts. Então, está aqui a saída dele, a indicação. Determine o resultado da medição do deslocamento. Então, o que ele está querendo aqui é o resultado da medição do deslocamento. E o deslocamento está aqui na entrada, no transdutor, certo? Por quê? Esse é um sistema composto por 3 módulos, que a gente está vendo aqui, representado por as cores, em que o transdutor ele é um sensor que faz a conversão de grandezas, né? Então, a grandeza que esse transdutor está identificando para poder jogar para o outro módulo aqui é o deslocamento, certo? Então, isso é muito comum em sistemas eletrônicos, certo? De medição. Tá? Sistemas eletrônicos, então, que utilizam sensores. Então, a palavra transdutor aqui é um transdutor indutivo, no caso. Os transdutores são sensores que captam uma determinada grandeza que tem uma relação com a grandeza que vai ser medida, que é o caso aqui. Então, o transdutor ele vai pegar uma grandeza, nesse caso aqui é o deslocamento, e vai transformar isso, através da sensibilidade que ele tem, em volts, tá? Em uma grandeza elétrica. Então, isso é muito comum, como eu venho falando, em sistemas eletrônicos, de automação, por exemplo, controle de automação, onde eu tenho um sensor e aí ele transforma o sinal que ele recebe, a grandeza que ele está captando, que ele está controlando, que ele está medindo, né, para o sistema de automação através de um sinal elétrico. Né? Então, pode ser tensão, pode ser corrente, pode ser resistência elétrica, dependendo do sensor aí, do projeto dele. Tá? Então, isso é bem comum, para que vocês achem que isso aqui é uma coisa, né, criada, não é. Tá? Então, a disciplina que aprofunda isso aí, ou é uma disciplina de automação, né, que vai falar sobre isso, ou uma de instrumentação aí, tá? Uma instrumentação eletrônica ou eletrônica, então vai ter essas vertentes aqui. Tá? O nosso foco aqui é importante a gente contextualizar para você entender o porquê do problema, né, o contexto dele, por isso que eu estou explicando assim, para você entender melhor. Então, a grande questão aqui do problema é que ele quer identificar essa entrada aqui, ó. Então, ele quer o resultado da medição. E aí, o resultado da medição traz um conceito, aquele conceito que a gente vem falando, que é uma indicação, mais uma correção, né, ou menos uma correção, a incerteza, né, então vai envolver essas grandezas. Então, aqui nesse caso, nessa parte 8, lembrem que a gente estudou esses sistemas de medição que tem módulos conjugados, onde
um módulo vai passando, o módulo tem uma entrada, uma saída, e vai passando para outros módulos, né? Até eu ter um resultado, até eu ter uma indicação no instrumento. Então, como eu falei, é comum em sistemas eletrônicos de medição esse tipo de módulos conjugados, tá? Então, principalmente porque eu preciso realmente de ter um sensor, de ter um tratamento de sinal, né, e ter um analógico digital, uma conversão de sinal, etc. Ok? Então, tá aí a contextualização para vocês entenderem. Tá? Então, ele está atrás disso, tá? Então, o sistema é esse, composto de 3 módulos, e a gente já falou aí sobre esse módulo. Vamos lá. Então, aqui, ó, ele vai falar sobre cada módulo. Então, o transdutor, primeiro módulo, o que ele faz? Ele tem uma faixa aqui de medição que é em deslocamento, por isso ele quer saber essa entrada aqui, quanto é que é o valor dessa entrada para ele dar essa saída. Essa é a grande pergunta aqui, tá? Então, esse transdutor, ele capta em milímetro. E a faixa dele de medição é de 0 a 20 milímetros. Ele tem uma acessibilidade que transforma cada milímetro em 5 milivolts. Então, aqui, ó, veja que o transdutor ele tem essa função no módulo eletrônico. Transformar uma grandeza em outra. Quais são as grandezas que estão sendo transformadas? A grandeza de comprimento na unidade milímetro, na grandeza de tensão na unidade milivolts. Para cada milímetro deslocado aqui na medição dele, ó, na entrada, cada milímetro que ele capta aqui, ó, isso vai representar 5 milivolts na saída dele. Ele vai captar em milímetro e vai sair em milivolts, tá? Esse módulo, então, tratando ele como um sistema de medição específico, ele tem uma correção, que é padrão, lembre, em todo sistema de medição, né? Se ele for avaliado, ele tem correções, ele tem erros, né? Então, isso aí são os erros, né? Correção, a gente já falou sobre esses conceitos maciçamente. Então, não vou voltar nisso, né? Senão a gente vai perder muito tempo. Correção de menos 1 milivolts. Então, tem que aplicar essa correção na saída. E uma incerteza de 2 milivolts. Então, a correção menos 1 menos, né? 1 milivolts e a incerteza de 2 milivolts. A incerteza é mais ou menos, então por isso que não está indicando aí, né? Por sinal. Vamos para o segundo módulo. O segundo módulo é a unidade de tratamento de sinal, que tem o objetivo o quê? De amplificar, um amplificador de sinal. Então, ele tem uma faixa aí de mais ou menos 200 milivolts na entrada. A gente pode até avaliar se a faixa dele está dentro aqui, ó. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, capta de 0 a 20, né? Se eu captar 20, multiplicando por 5, isso aí vai dar 100, né? Milivolts. Então, ele está com o dobro da faixa possível de ser medida. Beleza, ok. Tá? Então, vai medir tranquilamente, tá com sobra aqui na medição dele em relação à entrada. Tá? Ele é um amplificador, tem função, então, de multiplicar esse sinal. Aí a multiplicação dele é de 100, ó. 100 vezes ele vai multiplicar, tá? Então, quer dizer o quê? Que ele vai receber o sinal na entrada dele aqui em milivolts. Vai pegar esse milivolts e vai multiplicar por 100. Então, se ele pegar 1 milivolts na entrada, ele vai multiplicar, vai virar 100 milivolts na saída. Certo? Essa é a função. Ele não vai ter mudança de grandeza, vai ter só multiplicação dessa grandeza. Então, como eu falei, isso é comum em sistemas eletrônicos. Aí vamos para a correção dele. A correção é 0, beleza. Não tem correção, né? A incerteza. A incerteza dele, desse módulo amplificador, é de 0,2% do valor final da escala. É isso que significa o VFE. Então,
Qual é o valor final da escala dele? A gente já falou sobre esse conceito, quando eu falei de calibração, o valor final da escala é o valor máximo da escala dele. Então, ele tem uma faixa de medição de mais ou menos 200 milivolts. Isso quer dizer, então, que o VFE dele é 200 milivolts. Tá? Então, o que a incerteza dele vai ser? 0,2%, né? Aqui está em percentual, então eu tenho que dividir por 100 vezes 200 milivolts. Ok? Aí vou ter a incerteza. Vamos para o terceiro módulo. Ele é um dispositivo mostrador, voltímetro, onde eu vou ter a indicação, vai aparecer a medição. Ele tem uma faixa de medição de mais ou menos 20 volts. Beleza? Está saindo 2,5. Né? Tem uma correção de 0,02% do valor indicado. Então, agora, nesse módulo, a correção também é percentual, mas é sobre o valor indicado, ou seja, sobre esse valor que está indicando. Então, ó, veja bem, vamos voltar aqui rapidinho. O amplificador só multiplicou o sinal. Ele recebe o sinal em milivolts, certo? Ele multiplica 100 vezes. Então, 1 milivolts vira 100 milivolts. Esse cara aqui não vai ter transformação de sinal nem nada. O que ele receber, ele vai passar. Então, se ele recebe 1 milivolt, ele vai passar 1 milivolt, certo? Então, ó, a correção é aplicada no valor indicado, que é esse valor aqui de 2,5. A incerteza é de 5 milivolts. Aí, ó, só lembrando o seguinte, correção, como é que eu obtenho correção de um instrumento? Tá? Ou eu vou ao certificado de calibração e pego a correção indicada naquela faixa de medição, é um local onde eu posso encontrar esse valor de correção. Então, aqui está sendo apresentado os valores, mas não está falando de onde está vindo. Mas é importante você entender o contexto geral aqui do negócio. Então, a correção, já venho falando sobre isso. Você vai encontrar ele ou no resultado de calibração, ou você obtém ele a partir da tendência do instrumento, que é fazendo aquele procedimento estatístico que a gente aprendeu lá na parte 2. Na parte 3, desculpa, na 2 e na 3. Tá? Onde a gente faz a coleta, é como se a gente fizesse essa calibração, né? Ok? Então, pode ser feito das duas formas. Se você fizer o procedimento, encontrar a tendência do instrumento, você aplica a correção sobre ele, porque a correção é aquele sinal contrário à tendência. O instrumento tem uma tendência ao erro sistemático dele, né? Ele está indo para um lado, para algum sentido, certo? Só para entender. Da mesma forma, a incerteza. A incerteza eu tenho duas formas de obter. Uma no certificado de calibração. Indica incerteza? Sim, está lá. Né? Ou a partir de uma amostra. Tá? De uma amostra de medição. Certo? Então, eu expliquei aí, na parte 6, a gente viu as formas de eu obter correção, incerteza, erro máximo, né? Então, essa teoria está viva aqui, ela está acontecendo aí de forma implícita nesse conteúdo, certo? Então, você precisa poder relacionar isso aí, montar o quebra-cabeça direitinho para entender tudo de uma forma contextualizada e conectada. Ok? Então, só para lembrar aí. Vamos lá, vamos continuar, porque a gente precisa encontrar a entrada do sistema de medição. Certo? Então, fazendo um resumo do que foi analisado. K, sensibilidade, correção, incerteza. Os valores são os mesmos do slide anterior. Certo? Aqui, do amplificador. Então, o amplificador, ele multiplica por 100, a gente viu aí. Então, o que quer dizer isso?
cada então cada milivolts que ele captar vai virar 0,1 volt, que está multiplicando por 100. Tá? Então, por isso que está aqui indicado dessa forma, 0,1 volt por milivolt. Esse cara aqui está passando para ele, aqui o sinal é captado em deslocamento, aqui eu tenho em milivolts e aqui está multiplicado por 100 esse milivolt. Então, é por isso que está volt por milivolt. Então, cada milivolt vai virar 0,1 volt quando eu multiplicar por 100. Então, pega 1 milivolt, multiplica por 100, você vai ter 100 milivolts dividido por 1000, né? Que 1000 milivolts é 1 volt. Então, 0,1 volts, tá? Só para ficar claro isso aí. Então, ele não tem correção, né? Foi apresentado já. E aqui a incerteza, tá? Do módulo, da unidade amplificadora. Então, ele falou lá que era 0,2% do valor final da escala, que era mais ou menos 200 milivolts. Tá? Então, foi mais ou menos 200 milivolts é o valor final da escala. Então, por que está aparecendo 20 volts aqui, né? Porque é o 200 milivolts vezes os 100 da amplificação. Tá? Então, é por isso que o valor final da escala ele vai ser multiplicado por 100. Veja, ele capta na entrada 200. Ó, vamos até voltar aqui. Ó. Ele capta 200 milivolts na entrada aqui. Ó. Só que aqui a gente viu que o transdutor só vai chegar até 100, né? Porque ele só mede até 20 milímetros. Multiplicando dá 100 milivolts. Então ele está dentro. Mas a incerteza diz que eu tenho que usar o valor final da escala. Isso aqui provavelmente é da calibração. E aí, então, se tiver indicado dessa forma lá, eu tenho que fazer isso. Tá? Então, os 200 milivolts eu tenho que multiplicar por 100, que vai dar 20 volts, como está indicado aqui, certo? Vamos para o terceiro módulo aqui, então. Então, aqui não tem transformação. O que ele recebe em milivolts, em volts, na verdade, né? O que ele recebe em volts, ele passa em volts. A entrada e a saída estão na mesma grandeza, tá? E na mesma unidade. A correção dessa parte é 0,02% vezes o valor indicado. Então, 2,5 volts nesse caso aqui, o valor indicado. A incerteza de 5 milivolts. Veja que eu tenho 3 módulos para ter uma indicação. Eu tenho uma entrada, que essa entrada vai passando através dos módulos até eu ter essa saída. Então, nesse módulo eu tenho uma entrada e uma saída. Nesse módulo eu tenho uma entrada, que é a saída desse módulo, uma saída, que é a entrada desse módulo, e assim vai sucessivamente. Então, eu tenho que identificar as 3 sensibilidades, as 3 correções, as 3 incertezas, para poder conhecer qual é o resultado da medição. Ok. Então, ó, fazendo essa análise, aqui, o que eu quero é esse valor da entrada. Então, agora eu já identifiquei os sistemas. Agora eu vou voltar. Ó. Se eu sei que aqui não tem transformação de nada, o que ele recebe, ele sai, então 2,5 volts, certo? Aqui, ó, o que acontece? Isso aqui ele é amplificador, ele multiplica, né? Para dar a saída. Só que eu estou voltando, então eu divido por 100. 2,5 volts dividido por 100
25 milivolts. Certo? Continuando, o que eu tenho? Cada milivolt, né? Cada milímetro equivale a 5. Então, eu divido por 5, tá? Eu divido esse valor por 5, porque cada milímetro aqui, ó, identificado nesse módulo, corresponde a 5 milivolts. Então, eu quero saber quantos milímetros. Então, veja que eu peguei 25 milivolts e transformei. Então, o transdutor, ele é esse cara responsável por fazer a leitura de grandezas, a transformação de grandezas a partir de uma linearidade que tem essa transformação. Então, olha só, eu tenho 5 milímetros na entrada. Então, a entrada do sistema de medição, o deslocamento dele é 5 milímetros. Tá? Então, agora eu vou expressar o quê? Ó, vamos voltar aqui rapidinho, desculpa, só para ver como é que está o problema aqui. Ó. Determine o resultado da medição. Determine o resultado da medição do deslocamento, efetuado com o sistema de medição especificado. Então, ele quer o resultado da medição. Então, isso, a gente encontrou o quê? O deslocamento já, né? A gente já sabe o deslocamento, mas a gente não tem o resultado ainda. Por quê? O resultado precisa colocar a correção e o erro, certo? E a incerteza, desculpa. Então, o deslocamento eu já sei, que é 5 milímetros. Aqui, ó. Então, nós vimos que o quê? A gente aqui vamos entrar na parte matemática dessa teoria. Vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui, porque estamos com 21 minutos. Para não se prolongar demais nesse vídeo, tá? Aqui, então, a gente já identificou o deslocamento, que é de 5 milímetros. Agora, a gente precisa encontrar, a gente tem de cada módulo. Agora, a gente tem que aplicar o procedimento matemático para encontrar a correção do sistema de medição e a incerteza do sistema de medição, considerando os 3 módulos. Então, não basta que eu some as correções, não basta que eu some as incertezas, coloque aqui, não. Existe um procedimento matemático para fazer esse processo, para me saber exatamente como expressar esse resultado de medição. Ok? Então, vou fechar aqui para a gente continuar no próximo vídeo. Até o próximo. Bons estudos.